Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, professor de História, e estamos falando então sobre o segundo reinado brasileiro, né? Falaremos sobre, nessa aula mais especificamente, sobre a forma de... não é bem uma forma de governo, mas uma forma de organizar a monarquia brasileira que vai ser colocada em prática ali a partir de 1847, que é o chamado parlamentarismo às avessas, tá? Esse parlamentarismo às avessas, galera, pode ser chamado também de parlamentarismo à brasileira, tá? Ou uma coisa ou outra. O que é o parlamentarismo? É uma forma de governo em que você tem o parlamento tomando as decisões políticas, né? E se é às avessas, é porque tem, de certa forma, um padrão estabelecido para que o parlamentarismo ocorra, né? E o exemplo clássico de uma monarquia parlamentar, que inclusive é o que a gente vai usar nessa nossa aula de hoje, é o parlamentarismo inglês. Então, o que nós veremos nessa aula? A gente vai ver como funciona o parlamentarismo inglês, perceber os seus elementos de mecanismos de funcionamento, tá? Para depois a gente perceber o que tem de diferente no parlamentarismo brasileiro, né? Porque você só percebe se uma coisa está do lado avesso se você sabe qual é o lado correto, se você sabe qual que é a organização certa, o sentido dessa organização, né? Então, por isso, eu trouxe para vocês para a gente analisar a estrutura de parlamento inglês, para depois a gente compreender as diferenças que existem com o parlamentarismo estabelecido pelo Brasil, tá? Durante o ano de 1847. Vejam, o parlamentarismo, galera, além desse período, durante o período da monarquia, numa transição de poder do João Goulart, ali que depois deu origem, antes do golpe militar de 1964, nós tivemos uma experiência de parlamentarismo também no Brasil, que foi de 1961 a 1963, com os deputados e senadores elegendo ali quem seria o nosso primeiro-ministro, tá? E aí depois restabelecemos uma república, tá? Só para você saber que já tivemos um outro momento da nossa história em que o parlamentarismo foi utilizado também, certo? De vez em quando as pessoas querem discutir sobre um parlamentarismo no Brasil seria muito melhor, porque daí não teriam esses problemas que nós temos relacionados à corrupção, ou relacionados à compra de voto, mensalão e essas coisas desse tipo, tá? Mas vamos ver então como funciona o parlamentarismo, né? Vamos ver a sua origem, que é na Inglaterra. Antes disso, precisamos entender como estava organizado, melhor dizendo, o cenário político brasileiro. Vamos lá. Primeiro reinado, Partido Português, Partido Brasileiro, como o próprio nome já diz, Partido Português defendia o retorno da colonização. Partido Brasileiro defendia a ideia de um Brasil independente, né? Depois, Dom Pedro I abdicou, período regencial. Temos três grupos: restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, tá? Na sequência do período regencial, os restauradores vão deixar de existir e teremos aí, então, a mudança, né? A adaptação dessas ideias e o enquadramento dessas ideias no Partido Conservador e Partido Liberal, tá? Esses partidos, eles eram muito semelhantes, tá? As disputas internas que eles tinham, as disputas de ideologia, de ideias que eles vão ter, serão relacionadas basicamente à ideia de, o conservador é mais relacionado ao poder conservador, o poder centralizado nas mãos do imperador. Eram favoráveis a essa forma de governo por acreditarem que apenas dessa maneira a ordem seria estabelecida no Brasil, tá? Já o Partido Liberal é um partido que acreditava que as províncias deveriam ter uma maior autonomia. Os presidentes de província poderiam tomar mais decisões sem esperarem uma decisão específica vindo do governo central, tá? Aqui você percebe o seguinte, que durante o primeiro reinado, o Dom Pedro I assinou lá e elaborou, outorgou, melhor dizendo, a Constituição de 24. Que aqui nessa Constituição de 24 nós tínhamos 4 poderes. E é durante o segundo reinado, melhor dizendo, durante todo o período imperial, a única Constituição que vai estar funcionando é a Constituição de 24. Durante o período regencial ela vai ter, nós teremos aqui uma elipse, uma ocultação, na verdade, do poder moderador. O segundo reinado ele volta, tá? Então o Partido Conservador vai compactuar com essa ideia de que sim, o Dom Pedro II tem que exercer o poder moderador e dominar da maneira que ele achar melhor. Tá? Então nós temos o retorno do Partido do Poder Moderador aqui a partir de 1840. E essa Constituição que a gente tem, ela vai durar até 1891, tá? Quando nós tivemos lá a primeira Constituição republicana, ok? Mas não é nosso objeto de estudo aqui, vamos focar então, né?
E aí você vai ter Partido Conservador e Partido Liberal brigando para assumir cargos, tá? E como que o Dom Pedro II vai fazer para que eles fizessem as pazes ou para que eles ficassem tranquilos esperando a sua vez de governar? Assim, ó. Vamos ver? Perdão. O parlamentarismo às avessas. Então, esquece um pouco esse parlamentarismo brasileiro. Vem comigo aqui no parlamentarismo inglês. Por quê? Para você entender como era o parlamentarismo brasileiro e por que ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, você precisa compreender o parlamentarismo do sentido correto para o que eles considerassem correto. Não tem certo ou errado, né? Vamos lá. Como funciona o parlamentarismo inglês? Até hoje é assim, né? Temos eleições. Você tem os eleitores, as pessoas que podem votar, né? Os eleitores, tá? Que vão eleger quem? O parlamento. Quem é o parlamento? Os deputados. Esse parlamento, os deputados, elegem o primeiro-ministro. Na verdade, né, o partido político que tiver maioria no parlamento vai eleger o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é ele quem exerce o poder. Mas vejam, foi o povo que escolheu esse primeiro-ministro? Não. O povo votou no parlamento, escolheu os deputados e esses deputados escolheram o primeiro-ministro, que é quem exerce o poder de fato. Professor, até hoje é assim na Inglaterra? Até hoje é assim. A Rainha Elizabeth manda alguma coisa? Não. Então, o primeiro-ministro é quem governa. E a Rainha Elizabeth, professor? Ela não interfere em nada. Ela é uma figura decorativa. Desde a Revolução Gloriosa de 1688, né, com a assinatura do documento A Declaração dos Direitos, the Bill of Rights, o rei reina, mas não governa, tá? Por isso que a gente tem até hoje lá a monarquia sem função. E aí você fica pensando, pô, professor, mas por que os caras não tiram essa rainha? Muita gente na Inglaterra faz esses questionamentos, desde a década de 70, com os movimentos de punk lá, as bandas punk, criticando a rainha também, tá? Então a rainha não se intromete nesse processo. Eleições, parlamento, primeiro-ministro. Agora vem pra cá. Parlamentarismo brasileiro. Vejam, o porquê que é às avessas. Enquanto que o parlamentarismo inglês começa daqui, ó, de baixo para cima, já veja que no parlamento brasileiro já começa errado, já começa diferente, né? Errado não. Já começa com quem interferindo? O Dom Pedro II. O Dom Pedro II já é o cara que vai começar por isso aqui, ó. Não temos eleições. Quem que nós temos? O Dom Pedro II. Ele escolhe o presidente do Conselho de Ministros. Esse presidente do Conselho de Ministros era como se fosse um primeiro-ministro. Já está invertido, né? Ó, eleições, parlamento, primeiro-ministro. Aqui não. Dom Pedro II já escolhe. Esse presidente do Conselho de Ministros convoca as eleições. Essas eleições vão compor um legislativo, que são os deputados. Esse legislativo se equivale ao parlamento. E o presidente do Conselho de Ministros escolhe o seu Conselho de Ministros. Olha só. Por que o Dom Pedro II coloca essa forma de parlamentarismo funcionar no Brasil? Por um motivo bem básico. Existiam as disputas políticas entre os liberais e os conservadores. Tá? Então, vamos supor que o presidente do Conselho de Ministros desse momento que eu estou criando aqui seja um liberal. Os liberais estarão controlando o Brasil nesse período e os conservadores não farão uma oposição muito forte, vão fazer oposições, claro, nas regiões, nas províncias, mas em nível federal não, né? Em nível nacional não. Então, se você tem um liberal governando, você vai ter um Conselho de Ministros composto por liberais. Nessas eleições, o legislativo vai ser de maioria liberal. Professor, e se não for? Eles cancelam, eles fraudam, eles dão um jeito de que os liberais vençam. Tá, mas e os conservadores não vão fazer nada? Não, eles vão esperar a vez deles de mandar. No próximo momento de mudança aqui então do presidente do Conselho de Ministros, quem o Dom Pedro II escolheria? Se antes estava um liberal, agora o Dom Pedro II escolhe um conservador. E essa alternância de poder vai fazer com que nós tenhamos uma certa estabilidade política no Brasil, nesse sentido aqui. Tá? É evidente que você vai ter disputas acontecendo entre esses partidos políticos, mas não algo tão grave, tão exagerado, né? Vamos ver aqui, ó, agora uma tabelinha, né, para você perceber as diferenças entre a monarquia inglesa e o parlamentarismo às avessas. Monarquia inglesa. Primeiro-ministro é escolhido pelo monarca, sendo aprovado ou recusado pelo parlamento.
Câmara dos Deputados pode recusar decisões do monarca. Coroa tem poder simbólico. Do outro lado, primeiro-ministro é escolhido pelo monarca, decisão que não pode ser contestada. Monarca pode dissolver a Câmara a qualquer instante, a coroa tem mais poder do que o parlamento. Certo? Então a gente viu aqui nessa nossa aula como que funciona o mecanismo do parlamentarismo brasileiro ou o parlamentarismo às avessas. Beleza, galera? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!